Boa noite a todos. Quero que você abra a sua Bíblia em Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Veja o que diz na Sagrada Escritura. Eu vivo, mas não eu. É Cristo que vive em mim. Minha vida atual, na carne, eu a vivo na fé, crendo no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Palavra do Senhor. Nós estamos na última quarta-feira do mês de maio. E durante todo o mês de maio, nós estamos refletindo sobre a santidade, a vida de santidade. E dentro de uma recapitulação geral, a gente viu, ao longo do mês de maio, que a santidade não é uma escolha que a gente, por acaso, pode desistir de fazer. Por acaso a gente pode desistir de realizar. Não. A santidade não é uma escolha da qual a gente possa abrir mão. Por quê? Porque o que está em jogo é a nossa eternidade. E isso é algo muito importante, é isso que deve nortear, num primeiro momento, toda a nossa conversa. Ontem, na formação dos homens, eu falava que a gente precisa compreender que nós somos, do ponto de vista da fé, se você crê em Deus, se você acredita que Deus existe, você precisa acreditar que existe uma eternidade, tá? Então, a gente pode dizer que nós somos a união de uma eternidade e uma mortalidade. Nós somos essa união. A nossa alma não morre. Ela não pode ser assassinada. O nosso corpo morre. O nosso corpo pode sofrer um acidente e morrer, pode ter uma doença e morrer. Né? Então, nós somos uma unidade que une duas coisas que pertencem a, por assim dizer, substâncias diferentes. A alma não morre, a alma é imortal e o corpo é mortal. E essas duas coisas estão unidas numa coisa só. O que é que acontece, então, no final da vida de alguém? O corpo morre e a alma continua. Tá? Ok? O corpo morre, a alma continua. A alma é imortal, ela não morre com o corpo. Tá? Nem como os adventistas dizem, ela também não vai dormir. Os adventistas, eles dizem que quando o corpo morre, a alma vai dormir. Ela fica em repouso, adormecida. Não.
A alma não morre, nem tem necessidade de dormir. Entendeu? Ela não tem mais necessidades fisiológicas, ela não tem mais necessidades físicas. A alma não precisa dessas realidades. Então, quando o corpo morre, a alma continua. A isso nós damos o nome de eternidade. Quer dizer, a eternidade se inicia para a pessoa quando o corpo morre. Ora, a eternidade de todo mundo vai começar. Ou seja, quando o corpo de todos nós morrer, né? Quando o nosso corpo morrer, então agora, desconectada do corpo, ela então segue. Né? O destino não está selado. Ele não está definido. Tá? Eu posso perder 1 milhão hoje e ganhar 40 amanhã. Eu posso perder 1 milhão hoje e viver de um salário mínimo até o final da minha vida. Mas assim, perder 1 milhão não definiu aquilo que é mais central na minha existência. Né? Eu falava isso ontem. Eu falei, se eu perder todo o dinheiro que eu tenho na minha poupança, aí o que vai acontecer comigo? Nada. Nada. Eu vou continuar tendo a minha vida, minha esposa, meus filhos, minha capacidade de trabalhar, mas eu não perdi nada. Nada que de fato seja importante. Né? Então, por exemplo, se eu apostar meu dinheiro inteiro no PixBet, no Flamengo contra o Fluminense, o que vai acontecer comigo? Né? A grande probabilidade é que eu ganhe muito dinheiro, né? Mas há a chance de eu perder também. O fato é o seguinte, se eu perder isso aí, aquilo que é de mais profundo, de mais valioso, de mais central da minha vida não foi alterado. Foi alterado aquilo que é periférico. Quer dizer, eu posso não ter mais a regalia que eu tinha. Né? Eu posso não ter mais condições de trocar meu carro, eu posso não ter mais condições de mudar de casa, eu posso não ter mais condições de fazer uma viagem naquele ano ou nos próximos anos seguintes. Mas isso tudo é periférico. Periférico. Portanto, as apostas no mundo material, e é isso que eu quero dizer, as apostas no mundo material, elas têm pouca importância, porque elas são pouco definidoras. Por exemplo, uma mulher que aposta tudo na sua beleza, no limite vai ficar feia. Estão entendendo? Por quê? Porque o colágeno vai indo embora, meu filho, com o tempo. Entendeu? Não, Andrei. Feiura é falta de dinheiro. Então me diga o que é aquilo com Ana Maria Braga. Se você me disser o que é aquilo com Ana Maria Braga, eu digo a você, você está certo. Porque dinheiro não falta. Agora, beleza foi embora faz tempo. Né? A mulher tá horrenda. Né? Eu tenho medo de um dia ela me chamar para ser entrevistada e vocês se lembrarem dessa pregação, né? Então, assim, não tem mais lugar onde aquela mulher botar botox, entendeu? O rosto dela já foi embora, é um pote de botox. Né? Eu olho para a cara da Ana Maria Braga e vejo o rótulo aqui, bicho. Botox. Acabou. Não tem mais. Então, quem aposta tudo na beleza, no limite vai perder. Quem aposta tudo na saúde, no limite vai perder. Quem aposta tudo na riqueza, no limite vai perder. Quem aposta tudo no prazer, no limite vai perder. Tá? Só que aqui nessa terra é uma coisa muito engraçada, porque você perde e ganha, perde e ganha, perde e ganha, perde e ganha, tá aqui.
Enfim, você está chegando já no final da vida e talvez você perca definitivamente aquilo que é material. Mas mesmo que você perca e você não recupere, meu filho, é periférico. É periférico, é um negócio que está ali, está na periferia da tua vida. Não está no centro da tua vida. Ok? Agora, quando você faz uma aposta da qual, no limite, não há volta, aí, meu amigo, aí você começa a ter, de fato, receio de apostar. Eu vou dar um exemplo de uma aposta dessa no campo material. No campo material, uma aposta dessa seria o sujeito fazer uma aposta no seguinte nível. Vamos lá. Eu vou jogar os dados aqui. Se não der 12, pode puxar o gatilho. E o cara com a arma na cabeça dele aqui. Vocês reparem que essa é uma aposta mais séria? Porque é uma aposta que não há volta no campo material. É diferente de você apostar um carro, você apostar uma casa, você apostar tua poupança. Entendeu? É completamente diferente. Tá? Por quê? Porque é uma aposta que, no limite, a perda que você vai ter, não é recuperável. Depois que o cara puxar o gatilho na tua cabeça, acabou. Está entendendo? Você tem uma chance mínima de que jogando 2 dados caia 12. A probabilidade é muito pequena. Né? Quando eu aposto a minha eternidade, eu estou fazendo uma aposta semelhante, porém mais grave do que essa. Semelhante na ideia, semelhante no princípio, quer dizer, não há mais volta. Se der errado, não há mais volta. Mas muito diferente na proporção. Né? É como eu contava ontem lá. Que um paciente meu disse, mas Andrei, eu não consigo acreditar que depois que eu morrer, Deus vai olhar para mim e porque, sei lá, eu não fui para a missa no domingo, ele vai me mandar para o inferno. Eu falei, velho, é o seguinte. Tu vai apostar a tua eternidade nessa crença. Assim, e se ele mandar mesmo? Entendeu? Não é não? Pensando na tua crença, 50-50, né? Pensando na tua crença. Porque tu pode não acreditar que ele vai fazer isso e ele pode fazer isso. Tu vai apostar a possibilidade. Quer dizer, um sujeito inteligente, ele vai fazer o seguinte, ele vai eliminar todas as possibilidades que ele tem de ir para o inferno. Por quê? Porque é eterno. Porque não há volta. Porque a decisão, depois que o corpo morre e a eternidade começa, ela já começa num lugar, lembrem disso. Eu vou fazer de tudo. Eu não vou apostar na zebra. Entendeu? Eu não vou apostar no 12 do dado. Eu vou eliminar todas as chances, meu irmãozinho. Entendeu? A minha aposta é se não cair 12, e olhe lá. Quer dizer, eu vou eliminar todas as outras possibilidades possíveis de que eu não perca o céu. Isso é a sabedoria. Por quê? Porque é eterno. Porque não volta. Porque a decisão tomada, uma vez tomada, porque a sentença, uma vez emitida, não há recurso.
não tem STF. Entendeu? E você seria muito favorecido se tivesse STF. Porque você é um bandido. Tá entendendo? Ou não? Eu e você somos pecadores inveterados. Seríamos muito favorecidos. Mas não tem STF. Entendeu? A justiça só tem um juiz e ele é justo. Ponto. Então eu não posso apostar, bicho, eu posso até apostar minha casa, eu posso até apostar meu carro, eu posso até apostar minha saúde, eu posso até apostar minha beleza. O que me custaria muito apostar minha beleza. Mas, né, apostar uma coisa que não tem volta, jamais, cara. Jamais. Jamais. Reparem, eu vou dar um exemplo. Um exemplo. Para vocês verem como é dramático isso aqui. E como a gente não pensa sobre isso. Pensar sobre isso a gente chama de meditar. A gente não medita sobre isso. Né? Se alguém chegasse para você, e hoje eu vou falar isso até para as mulheres, tá? Mas, por favor, não façam. Mas até para as mulheres eu vou fazer isso. Vou falar isso. Se alguém dissesse assim, eu aposto o teu cabelo. Vamos apostar o teu cabelo numa aposta? Tu ficar careca. Quantas pessoas teriam a dificuldade de pegar uma máquina e passar no cabelo e ficar careca? As mulheres teriam muito mais que os homens, obviamente. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês que representa o drama. Né? Que representa o drama. O teu cabelo vai voltar a crescer, filho. É uma questão de tempo e você terá o teu cabelo de volta. Quer dizer, se em algo que vai voltar, você tem tanta dificuldade de perder, como você pode fechar os olhos para algo que não volta? Que se você perder, não volta mais. Né? Em 2020, 20? Foi em 2020? Não, 2020. 2020. Em 2020 eu rapei meu cabelo. Hã? Foi? Foi 18 para 19? Então pronto, então foi isso. Foi janeiro de 2019. Janeiro de 2019. Em janeiro de 2019 eu rapei meu cabelo. Fiquei zero. Rapei no zero. Era uma aposta que eu fiz com o Felipe Gordinho. Né? E por que foi fácil para mim rapar o cabelo? E seria fácil rapar agora de novo. Porque volta. Volta. Entendeu? Andrei, mas é porque e se não voltasse? E se tu ficasse careca? Eu falei, meu filho, então eu já ia ficar, eu já ia perder todos eles, você tá entendendo? Mas como a gente tem medo de perder, tem dificuldade de arriscar as coisas que voltam e não atenta o nosso coração para as coisas que não voltam. Isso é importantíssimo. Então veja, só existe uma chance de que eu leve uma vida de tal modo que, bom, pelo menos dentro daquilo que eu posso fazer, eu não vá para o inferno. Que é parando de pecar. Certo?
Se eu parar de pecar, zerou o jogo. Estava menos 140, agora zerou. Só que veja, para entrar no céu eu preciso decolar, eu preciso subir. Não basta ficar zerado. Né? Um avião que preste não é aquele que parou de cair, é aquele que agora começa a subir. Né? Então, para entrar no céu, obrigatoriamente eu tenho que subir. Então não basta me salvar, eu preciso ser santo. Por isso que eu falei que a santidade não é uma escolha. Tá? A santidade não é uma escolha. Se eu quiser ser salvo, repare, ser salvo é uma escolha, por assim dizer. Tá? Eu posso escolher o caminho da porta larga ou posso escolher o caminho da porta estreita. Agora, a santidade não. A santidade, ou eu sou aqui, ou se eu for salvo, eu vou me tornar santo, por assim dizer, após passar pelo purgatório. Mas eu vou ser santo de alguma forma. A grande questão que nós falávamos aqui ao longo do mês de maio é que se eu tiver que passar pelo purgatório, vai me custar demais. Vai ser muito, 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 muito mais difícil do que aqui. São João Maria Vianney, né, ele conta que um religioso disse, olha, eu passei 12 anos, 20 anos, não lembro exatamente, mais ou menos esse período, no purgatório. E o amigo dele disse, parabéns, passasse apenas, vamos botar aqui, 20 anos. E o amigo disse, eu preferia ter passado 1000 anos sendo queimado vivo aí na Terra do que os 20 anos que eu passei no purgatório. Então, se você for pensar, tá? Custo-benefício, né? Custo-benefício. É melhor ser santo aqui. Bom, para ser salvo, eu tenho que parar de pecar. Largar o pecado mortal. Tá? Ou seja, cumprir os mandamentos. Jesus encontra um jovem rico e ele pergunta, o que é que eu faço para alcançar a vida eterna? Ele diz, cumpre os mandamentos. E para ser santo, o que é que eu preciso? Eu preciso disso que nós lemos hoje. Eu preciso que já não seja mais eu, seja Cristo que vive em mim. Minha vida atual na carne, eu a vivo na fé. Crendo no Filho de Deus que amou e se entregou por mim. Reparem. Qual então, eu falava semana passada, é o primeiro passo para essa vida de santidade? Primeiro passo não, perdão. Né? O primeiro passo é saber o que é santidade. O segundo passo é ter devoção. Eu falei semana passada sobre isso. Né? E hoje eu queria, por alguns minutos, falar que o próximo passo é oração. Tá? Você pode até alcançar a salvação sem uma vida profunda de oração. Mas você jamais alcançará a santidade sem uma vida profunda de oração. Jamais. Tá? Por quê? Porque nós somos O que é a santidade? A santidade
é Cristo vivendo em mim. Para que eu mova determinadas coisas, eu preciso de algo proporcional. Tá? Então, por exemplo, eu não posso mover esse tablet com o meu pensamento. Porque o pensamento é de uma natureza e o tablet é de outra. Neste caso, eu preciso de uma energia mecânica para mover o tablet. Eu preciso da minha mão fazendo energia mecânica e movendo o tablet. Ok? Como é que eu movo uma pessoa? Uma pessoa. Para mover uma pessoa, apresente para ela uma verdade e você a move. Por quê? Porque o que é que move uma pessoa? O que move uma pessoa é a vontade, e a vontade se move em direção ao bem mais brilhante, por assim dizer, mais reluzente. Tá? Então, por exemplo, se alguém chega e diz, bom, dinheiro é a melhor coisa da vida, né? Chega para um molequinho lá da favela do Rio de Janeiro. Ele diz, olha, dinheiro é a coisa mais importante que você pode ter na sua vida. Aquele moleque vai se mover em direção a quem? Dinheiro. Então, o que move um ser humano é a verdade. Essa verdade ela pode ser uma mentira, ela pode ser uma verdade, uma mentira com aparência de verdade. Mas para aquela pessoa parece ser uma verdade. O que é que move o mundo espiritual? O que é que move a santidade? É a graça. O que move a santidade é a oração. Ok? Sim ou não? Por quê? Porque tem que ser algo da mesma natureza. Tem que ser algo correspondente. Né? Se eu pegar uma lanterna e eu meter a lanterna aqui, a luz da lanterna no tablet, ela não vai empurrar o tablet, porque não é da mesma natureza. Mas se nós apagarmos todas essas luzes e eu acender a lanterna, ela vai empurrar a escuridão para um outro lugar. Concordam? Pensando didaticamente. Uma coisa move aquilo que tem uma relação, tá, proporcional a ela, de mesma natureza. O que move a vida de santidade é a oração. Ok? Mas não é rezar pouco. É rezar muito. E existe uma razão para isso. A razão para isso é que nós estamos tão corrompidos, na nossa natureza, que a oração que poderia estabelecer, a oração, por exemplo, de Adão e Eva no Gênesis, entendam que Santa Teresa d'Ávila chama oração de amizade. O que é oração, Teresa d'Ávila? Ela diz, oração é um trato de amigos, é um tratar de amizade. Ora, era isso que Adão e Eva tinham com Deus antes de pecarem. Quer dizer, aquela oração era perfeita. Era perfeita. Sem interrupção, sem mancha, sem quebra de conexão. Você está entendendo ou não? Já a nossa oração com Deus é como se eu tivesse aqui e Deus estivesse lá na Servos de Maria, no Conde. Alguém já foi na comunidade Servos de Maria? E Deus, a operadora que Deus usa é a TIM. Meu amigo, pega de vez em nunca lá na Servos de Maria. Entendeu? Então, tipo assim, eu mandei uma mensagem para a Eliara, tipo 9 da manhã, ela recebeu 4:30 da tarde.
E olha que coisa engraçada, viu, Melo? É que o celular, ele tem um sistema que ele fica o tempo inteiro buscando a rede, não é assim? Ele fica o tempo inteiro buscando o quê? O sinal, o contato. Até que em algum momento ele conecta. Ele transmite aquela mensagem e perde a conexão. Mas o celular continua tentando, continua tentando, continua tentando. Sabe o que é isso? Vida de oração. Se você pergunta, por que alguém reza tanto? Bom, alguém eu não sei, porque alguém é uma pessoa, né, é muito vago. Por que Padre Pio rezava tanto? Padre Pio não, porque Padre Pio já era um santo de sétima morada, então não havia interrupção, entendeu? O telefone dele era via satélite, não era TIM. Tá? Mas você pega uma pessoa mais simples, entendeu? Vamos pensar aqui num... Tá. Padre Jonas Abib, a igreja ainda não declarou santo. Por que o Padre Jonas rezava tanto? Por causa disso que eu estou falando. Porque a área tinha um sinal muito fraco, muito ruim. Então, ele precisava o quê? Continuar rodando. O celular precisava ficar o tempo inteiro tentando se conectar para quê? Para pegar uma brechinha de sinal em algum momento e receber uma graça que daqui a pouco o sinal já acabava. Viver em oração é viver tentando conectar. Tá? E deixa eu dizer, a comunidade tem o princípio de, lá no nosso modo de viver, está escrito que cada membro tem que ir ao menos uma vez por semana ao Santíssimo Sacramento, presencialmente, para fazer uma adoração de 1 hora, não é assim? Ok. Aquela 1 hora que você ficou, se você conectou com Deus 2 minutos, agradeça. É muito. Então, quando o sujeito acha que, tipo assim, poxa, passei 1 hora em adoração. Meu filho, sabe o que você está dizendo a mim? Você está dizendo o seguinte, eu passei 1 hora tentando conectar. A pergunta que eu vou fazer é, quantos segundos tu passou conectado? Essa é a grande questão, você está entendendo, não? Se você pega um carro, tá? Você pega um carro, o carro tem um carro bom, né? Tá, um carro bom. Que tenha condições funcionais, Rodené. Tá? Você esteja com combustível, né? Esteja com todas as peças, né? Funcionando. Se você pega esse carro que tem toda a condição de andar, mas você não põe a chave e não gira a chave, esse carro não anda. Ora, você pode estar recebendo de Deus toda a graça, os dons infusos que a gente chama, né? As virtudes infusas, esperança, fé, caridade, né? Você pode até receber de modo infuso as virtudes humanas. Prudência, fortaleza, temperança, justiça, que são virtudes humanas, você também pode receber de modo infuso. Quer dizer, você pode receber um upgrade, um aperfeiçoamento, uma atualização dessas virtudes pela graça. Deus pode até te dar isso. Meu filho, se você não gira a chave, a coisa não está acontecendo. Pode dizer assim, olha, eu tenho a virtude da fé. Sim, mas você está usando. E se você não estiver ligando a chave, não está adiantando de nada. Eu não tenho a virtude da esperança, mas você está ligando.
Porque você está colocando a coisa em ação, senão não serve de nada. Tá? A oração é que faz isso. Então, veja, quando a gente coloca um itinerário de oração para a comunidade seguir, é por causa disto aqui. Entendeu? Só que muita gente que nem está seguindo e muita gente que criticou não faz ideia de que é por isso. E não tem sabedoria para esperar chegar o tempo de saber cada coisa. É por isso. Por que um itinerário de oração? Para que, de um modo obrigatório, você possa ficar fazendo a conexão. Tentando se conectar todo dia. Para ver se no final do dia, meu filho, somando tudo, deu, sei lá, se der 3 minutos no final do dia. Se no final de um dia inteiro de oração você teve 3 minutos de conexão com Deus, meu filho, você é um felizardo. Porque o padre, eu escutei com essas orelhas pequenas que a terra há de comer, o padre Jonas dizer que ele passou tempo, muito tempo, sem escutar a Deus, sem conectar-se. E ele dizia que quando a conexão acontecia, ele fazia questão de pular, como se ele estivesse pulando dentro de uma piscina, para aproveitar o máximo que ele pudesse. Mas ele dizia que isso era raro acontecer. Ou seja, a gente está falando de um grande homem que passava o dia inteiro rezando e que pouco se conectava. Entendeu? Passava o dia inteiro nas servos de Maria e não pegava um sinal, o padre Jonas. Por meses. Mas ele continuava procurando um sinal. Por quê? Porque a esperança o movia. A esperança de conectar-se com Deus. A esperança de pegar um pedacinho ali de conexão e escutar a Deus, e experimentar a Deus. E aquela graça atingir a sua alma e dar a ele essa força que ele precisava. Então deixa eu dizer, sem a oração não é possível ser santo. Não é possível ser santo. Porque a santidade não é uma obra humana. A santidade é uma obra de Deus, na pessoa humana. O que é que Deus então santifica? Ele santifica toda a pessoa. A inteligência dela, a vontade dela, todas as faculdades dela, que foi Ele que deu. Tudo que ela tem, Ele santifica tudo aquilo. Mas a santidade é uma obra de Deus. Então eu não posso pegar a santidade e querer ser santo com as minhas próprias forças. A santidade é uma graça. Ora, qual é a minha parte? Ligar a chave. Deixar o celular sempre carregado. Procurando sinal, até que um dia uma mensagem chega. Entendeu? Para finalizar, nós somos como náufragos. Entendeu? Que precisamos estar com aquela fogueira e com o SOS escrito na praia, preparado. A gente nunca pode deixar que as ondas levem o nosso SOS e a gente não o refaça. Porque pode ser que justamente no dia que a gente não refez o SOS, seja o dia que possa ser que justamente no dia em que o celular de Valesca descarregou, Deus mandou uma mensagem. A conexão passou.
E quando a conexão chegou no celular de Valesca estava como? Estava como? Escutando latino. E vai rolar a festa. Não, essa é a Ivete, né? Isso é Ivete. Pô. Foi mal, Valesca, é Ivete. Então veja, entenderam ou não? Vida de oração, minha gente. Vida de oração. Andrei, como fazer oração? Eu tenho que falar isso, porque a gente vai fazer uma adoração agora. Se eu não sei como rezar, qual é o grande problema da oração? O grande problema da oração é que a nossa humanidade, a nossa pessoa humana, ela está corrompida pelo pecado. Então a gente está o tempo inteiro se distraindo. O pé incomoda, o joelho incomoda, o sono chega, né? Oi? Foi não, foi com Handel. O sono chega, o cansaço chega, a dor nas costas, porque a gente está sentado numa cadeira de plástico. Né? As coisas começam a incomodar. E, veja, aquela pessoa que ela quer ser santo, ela tem uma prática. O que não quer ser santo, eu não vou nem comentar, porque é o sujeito que, entendeu? Chegou aquela coisa ruim, ele se incomoda, se levanta e vai embora. Quando a vida com Deus começa a incomodar um pouquinho, corre. O que quer ser santo, ele tem uma prática curiosa. Tá? Ele está rezando, aí vem um pensamento pornográfico. Aí ele faz, sai, pensamento de mim, né? Sai, pra lá. Aí vem uma dor nas costas, vai dor pra lá, e fica, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, vai. Ele fica tentando expulsar o tempo inteiro. Quem é que já foi pra fazenda? Quem já foi pra fazenda, final de tarde, ou início da manhã, depois de uma chuvinha. Você vai pra varanda, quando você faz... Eita, Deus! 450 mosquitos entraram na tua boca de uma vez só, né? E o pior é que mosquito de fazenda, ele tem um problema. Que, meu irmão, ele te ama como ninguém te ama. Mosquito de fazenda disputa diretamente com Deus o amor por você. Porque você bate, você xinga, você cospe nele e ele não. Mata os parentes dele e ele continua lá contigo. Ele não abre mão de você. Mosquito de fazenda é peso. Não é assim? Bicho, o que é que acontece? A gente tá lá com o mosquito de fazenda, o que é que a gente fica? Ele não vai parar nunca de fazer isso, cara. Você tem que entrar. É simples. Você precisa entrar. Ou então, fecha o olho e pega um repelente, mete na cara. Talvez ele não se aproxime. Talvez. Mas ele fica aqui esperando o cheiro passar. Porque ele te ama. O mosquito de fazenda é um negócio absurdo. E o que é que acontece? Você fica o tempo inteiro assim, e ele entra no olho, né? Porque a janela da tua alma. E quem ama, ama a alma. Ele entra no olho, e entra no nariz, e você fica tentando fazer isso. E a gente fica tentando fazer isso na oração. É ou não é assim? Quando vem uma distração, aí o cara fica... E o mosquito da distração, ele continua vindo. Porque ele te ama. O que é que você faz quando esse tipo de coisa acontece? Você está num momento de oração. Começou o joelho a doer. Você começa a dizer, ô Jesus, tá vendo como eu sou mal, como eu sou ruim? Meu joelho começou a doer, eu já comecei a prestar atenção mais nele do que em ti. Foi o que eu acabei de fazer. Uma oração sincera, verdadeira.
exatamente daquele tipo que Deus escuta, você está entendendo? Oh, meu Deus, estava aqui tentando pensar em ti, ver aquele pensamento indecente. Como minha mente é podre, Senhor. Eu estou diante de ti, em vez de pensar na tua beleza, eu fico perdendo meu tempo com essas belezas que passam. Foi o que eu fiz? Oração. Não foi não? Então, qual é o segredo para você rezar? Verdade. Sinceridade. Não perder tempo tentando se livrar das distrações. Pega a distração e transforma ela em oração. Pega a distração, transforma ela em oração. Pega aquilo que te dispersou, transforma ela em oração. Pega a tua dor, transforma ela em oração. Pega a tua fome, transforma ela em oração. Tá? Pega a tua raiva e transforma ela em oração. Porque se tem uma coisa que nos impede de rezar, chama raiva. A gente está com raiva de alguém, a gente não consegue rezar. A menos que a gente transforme a nossa raiva em oração. Em combustível de oração. Então, esse é o segredo para a gente começar a rezar. E, claro, rezar tudo aquilo que a igreja manda. Por fim, qual é a melhor oração que tem? Eu vou fazer uma pergunta para os conhecedores de internet. Pode já ir se preparando. Jair se preparando. Vem cá, né? Pega aqui o violão. Tá? Pode começar a dedilhar já aí. Vejam. A melhor oração que tem, eu posso falar pensando na parte tecnológica. Qual é a melhor conexão? Wi-Fi ou de cabo? Diga aí, Felipe. Cabo. Por quê? Tem uma explicação técnica que você poderia me dizer, não? Porque não tem interferência, porque o cabo toca fisicamente o hardware do meu aparelho. Faz sentido, não? Quando em que situação, Odené, um cabo conecta de modo profundo, ou seja, conecta fisicamente o hardware que sou eu. Quando? Quando eu comungo. Deus não está dentro de mim como um símbolo. É o seu próprio corpo, sangue, alma e divindade. Veja, eu não estou mais dependendo do Wi-Fi. Um cabo se conectou. É a hóstia consagrada que está dentro de mim. É um cabo conectado ao meu físico. A hóstia toca a parede do meu estômago. E fisicamente Deus se conecta comigo. De um modo como em nenhum outro lugar, em nenhum outro momento, em nenhuma outra situação. E por mais ou menos 15 minutos, ele está conectado fisicamente. A melhor oração se dá na comunhão. Por isso que a missa diária é tão eficaz. E ela pode ser muito mais eficaz se eu souber rezar após comungar. Que a gente não sabe. A gente comunga, vai para o nosso lugar, fica ali, olhos fechados, entendeu? E pensando no Flamengo contra o Fluminense, entendeu? Eu vou dizer para vocês de uma maneira muito simples o que é a oração pós-comunhão. A oração pós-comunhão é o seguinte: a hóstia, nosso Senhor, corpo, sangue, alma e divindade, entrou, tocou minha boca.
Pronto, conectou. Ele vai descer, vai até o estômago, vai ficar lá por 15 minutos. Esse é o tempo que eu tenho para amá-lo. Isso é a oração. Isso é a oração da comunhão. Senhor, eu tenho 15 minutos para te amar. Eu quero te amar agora. Sabe quem diz isso? Santa Teresinha. Só que Santa Teresinha, ela dizia assim, mas eu não sei como amar. Como te amar aqui? Então, peraí, deixa eu invocar. Meu anjo da guarda, vem aqui me ajudar. São José, Nossa Senhora, me ajudem. Amem a ele agora aqui para eu ver como é que é. Para eu poder amar. Quem não faz ação de graça após comunhão, perdeu a conexão via cabo. E agora vai ter que passar o resto do dia esperando pelo Wi-Fi conectar, entendeu? Que talvez não venha. A oração pós-comunhão é uma graça. Como eu rezo pós-comunhão? Eu tento amar a Deus naquele momento. Pense de algum modo. Como você amaria alguém que chegaria na tua casa, que entraria na tua casa? Começa a meditar sobre isso, a pensar nele. A não tirar o pensamento dele assim que você faz quando você comunga. O que é que nós vamos fazer aqui agora? Uma adoração. Adoração é o Wi-Fi. Por mais que ele esteja presente fisicamente, mas não está conectado à minha carne. É o Wi-Fi. Mesmo assim, eu posso amá-lo ainda aqui nessa adoração. E é isso que nós vamos tentar fazer agora, nesses 30 minutos de adoração, que nós vamos dar a Deus agora. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos nos preparar para a adoração.